Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para você que está chegando agora, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador desse podcast sobre cinema e séries e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, use a caixa de comentários aí do Spotify ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br. Você pode também usar as minhas social medias, @Rodrigo James no Blue Sky, no Threads e no Instagram. E você pode, finalmente, fazer um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que você vai encontrar todos os links lá. Hoje vamos falar de um dos filmes mais esperados de 2024, Coringa: Delírio A2. Hey Fleck, you got a joke for us today? We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Let's get out of here. Coringa: Delírio A2 vai ser provavelmente o filme mais divisivo de 2024. Você que for ao cinema ou você que assistir aí em casa, no streaming, em cópias digitais, vai amar ou odiar esse filme. Eu não acho que vai existir um meio termo, não vai existir uma pessoa que vá gostar e não gostar de algumas coisas e não gostar de outras, ficar ali em cima do muro, ficar no meio do caminho. E a intenção do diretor Todd Phillips parece ter sido exatamente essa: provocar o espectador, deixar ele ou com gastura ou com lágrima nos olhos de ter assistido a uma obra-prima, mas de forma alguma deixá-lo indiferente. É muito ruim quando a gente assiste a algum filme e fica indiferente a ele. No dia seguinte você esquece, no dia seguinte você não se lembra mais que assistiu e aquele filme passa desapercebido. De forma alguma, um filme como esse iria passar desapercebido por tudo que ele envolve. É um filme do Coringa, um dos grandes personagens dos quadrinhos, e esse um dos grandes personagens dos quadrinhos é exatamente um dos pontos que eu quero falar aqui. Um filme que é a continuação de um grande sucesso de bilheteria, o maior sucesso de bilheteria até então para um filme maior de 18 anos nos Estados Unidos, que foi o primeiro Coringa. Agora Deadpool e Wolverine é a grande bilheteria para maiores de 18 anos. E um filme que conta novamente com o Joaquin Phoenix, ou Joaquim Fênix, no papel principal do Coringa, que já havia sido indicado ao Oscar no primeiro filme. E sim, conta com Lady Gaga, trazendo uma nova camada, interpretando a Arlequina, ou a Lee, como ela é chamada nesse filme. Então, por tudo isso, é claro que esse filme jamais vai passar desapercebido, e eu acredito que seja um grande sucesso de bilheteria, que arrecade bastante, exatamente por conta disso tudo que eu falei e muitas outras coisas que eu acho que esse filme provoca. A primeira coisa que é preciso dizer sobre Coringa: Delírio A2 é que é um musical, ou
Um quase musical. O musical é um gênero bastante odiado hoje. As novas gerações parece que não entraram na do musical, não entendem muito como é que um personagem pode simplesmente parar de falar e começar a cantar para contar a sua história. Isso é natural, porque é um outro cinema que a gente vive hoje, as mentalidades são outras, a gente vive um outro mundo. E sim, o musical é um gênero das décadas de 40, 50, 60 e por aí vai, até a década de 60, vai. Existiram poucos musicais realmente interessantes de lá pra cá. Mas por que eu disse que é um quase musical? Porque ele não é tipo Cantando na Chuva, que os personagens param e começam a cantar para contar a sua história. Exatamente isso. Ah, vamos fazer um parênteses antes de eu continuar? Eu talvez dê alguns spoilers aqui. Então, se você não se sentir confortável, ouça esse episódio depois de assistir o filme, porque eu acho que a gente realmente vai precisar conversar algumas coisas aqui, falando aspectos do filme que você precisará ter assistido ao filme para entender, para poder conversar comigo. Então, vou colocar o aviso de spoiler. Spoiler! Então, voltando, por que eu disse que ele é um quase musical? Porque as sequências de musical, elas estão na cabeça do Arthur Fleck, ali do personagem, do Coringa, ou como queiram, o personagem principal desse filme. Elas são uma espécie de fuga, e eu acho que esse é o principal ponto do Todd Phillips ao inserir musical aqui. É uma nova camada para o complexo personagem Arthur Fleck, e é uma camada que dá uma certa, que confere a ele uma determinada leveza. O primeiro filme muita gente acusou de ser violento ao extremo, de ser depressivo ao extremo, e eu concordo até com essas acusações, mas eu concordo de uma outra forma. Eu acho que ele tinha que ser feito dessa forma. Nesse filme, não só ele vai para outro caminho, esse filme, o Todd Phillips leva para outro caminho, como ao inserir essa camada musical, ele subverte completamente as nossas expectativas quando as pessoas entenderam que o filme era um musical. Quando ele anunciou, na verdade, que o filme seria musical, muita gente não acreditou. Achou que fosse ter uma música aqui, que a Lady Gaga fosse cantar, mas não. É um filme musical mesmo, e as sequências musicais são todas expressões. Se você for pegar as músicas, e é muito importante você entender aquelas músicas, você ler as letras, você acompanhar o que está sendo dito naquelas músicas para ver como elas foram inseridas de uma forma muito natural no desenrolar da história, na narrativa. E a música serve não só para uma fuga do personagem, para uma leveza do personagem, mas para conferir ao personagem Arthur Fleck, e vocês viram que eu até agora não chamei ele de Coringa, isso é uma característica que eu quero conversar aqui, para que ele, de certa forma, encontre um caminho, encontre uma leveza, encontre uma vontade de viver, encontre uma vontade de levar a sua vida adiante, porque até no início do filme, antes de tudo acontecer, ele tá completamente desesperançoso, ele sabe que vai passar por um julgamento, e é essa a trama do filme, não é? Ele vai passar pelo julgamento, é o julgamento do Arthur Fleck depois de todos os acontecimentos, depois que ele foi preso e tal. E ele sabe que talvez seja o fim de sua vida, ele tá encarando ali a pena capital, a pena de morte, e ele sabe que talvez seja ali o fim de sua vida, então ele consegue ali encontrar uma determinada leveza no encontro dele com a Lee, a personagem da Lady Gaga, que é a Arlequina, que está aqui numa versão completamente diferente de tudo que a gente conhece da Arlequina nos quadrinhos e até em outros momentos da Arlequina no cinema, os momentos, por exemplo, em que ela foi interpretada pela Margot Robbie recentemente, em várias produções. Mas aqui é uma outra Arlequina, assim como eu acho que esse Arthur Fleck é um outro Coringa. E esse é um dos pontos não só do primeiro filme, mas que aqui no segundo filme fica escancarado. O Todd Phillips subverte
todas as expectativas que a gente tinha nesse filme. Ele vira pelo avesso as expectativas que a gente tinha, porque ele não nos entrega só uma continuação do primeiro filme. Sim, a história é uma continuação, mas a construção psicológica do personagem não é uma continuação, é um aprofundamento. Então a gente tem aqui nesse filme, na verdade, um grande aprofundamento do personagem Arthur Fleck e uma grande discussão que isso eu acho que deve incomodar muito, principalmente ao fã dos quadrinhos, ao fã do Coringa, àquela pessoa que acha que o Coringa é o grande vilão de todo o universo Batman ou de todo o universo DC e se apaixonou pelo Coringa daquela forma que a gente encontra para se apaixonar por um vilão. Tudo isso é jogado por terra, porque a grande discussão aqui desse filme é se o Arthur Fleck é o Coringa. É se existe essa outra personalidade dele, se tudo não faz parte de uma outra pessoa. O próprio Arthur Fleck nega isso o tempo todo. É muito curioso que no primeiro filme ele constrói essa persona Coringa, a gente vê o início, o nascimento do personagem Coringa, e o filme todo é baseado nisso, em como ele usava o Coringa para a fuga da realidade. Aqui a gente tem uma outra concepção. Aqui a gente tem ele negando essa fuga da realidade. Ele dizendo que o Coringa nunca existiu. Ele é o Arthur Fleck. E o Coringa, na verdade, é só aquela maquiagem. Isso é o que ele tenta nos passar. Isso é o que o Todd Phillips... Isso é o mote do filme. Por mais que, quando ele coloque a maquiagem, ele assuma a outra persona. Por isso o personagem é muito complexo e por isso é necessário um ator como o Joaquin Phoenix para interpretar esse personagem. O Joaquin Phoenix é um ator espetacular. A gente viu no primeiro filme tudo o que ele fez e eu acho que ele tá melhor aqui até do que no primeiro filme. O Arthur Fleck é um personagem bem sintoma dos nossos tempos. Esses tempos em que nós assumimos outras personalidades para aparecer em redes sociais, por exemplo. Quem nunca fez um vídeo para postar no Reels ou no TikTok e assumiu uma outra personalidade? Aliás, isso acontece o tempo todo. O tempo todo a gente vê pessoas nas redes sociais postando coisas e aparecendo de uma forma ou de outra pra gente, e a gente olha aquilo e fala, essa pessoa não é assim na vida real. Aliás, para muita gente, a rede social é um espelho de nós. É onde nós nos colocamos no espelho e nos vemos. Só que esse espelho nem sempre reflete a nossa realidade. Quando você se olha no espelho, você não interpreta um personagem? Você não tá ali se mostrando pra si mesmo, mostrando pra si mesmo que você pode ser outra pessoa? A rede social é mais ou menos isso. Quando você faz um Reels, quando você faz um vídeo pro TikTok, você está interpretando um personagem, por mais que você não esteja fazendo aquilo de uma forma consciente. E o Arthur Fleck é um pouco isso. O Coringa é esse personagem que ele interpreta, e quando ele coloca a fantasia, a roupa, a maquiagem do Coringa, ele tá interpretando esse personagem, ele tá saindo de si mesmo, mas ao mesmo tempo, ele é o Arthur Fleck. Ele nunca deixou de ser o Arthur Fleck. E todos nós, quando nos colocamos ali no espelho ou diante das redes sociais, não deixamos de ser nós mesmos, mas ao mesmo tempo interpretamos um personagem. É fundamental que a gente entenda isso para compreender não só a nossa existência nas redes sociais, mas a intenção do Todd Phillips com esse filme e principalmente as motivações do Arthur Fleck. Todas as vezes em que o Coringa, o personagem Coringa, aparece nesse filme, ele está interpretando, é o Arthur Fleck interpretando alguma coisa. Seja nos momentos em que ele está sonhando, em que ele está cantando, em que ele tá dançando. Aliás, louve-se todo o esforço de Joaquin Phoenix, um ator que não é um cantor, um ator que não é um dançarino, de dançar e cantar diante das câmeras e principalmente ao lado de uma Lady Gaga, que é uma expert no assunto. Então fecha esse parênteses.
E além dessas sequências, o único momento em que ele interpreta o Coringa na vida real é quando ele tá interpretando outra pessoa, quando ele assume o papel de ser o próprio defensor, o próprio advogado. Aquele Coringa ali é um advogado, não é o Arthur Fleck. E é engraçado como em determinados momentos ele se refere a ele, então ele, Arthur, em determinados momentos ele se refere ao O Arthur, reparem isso no filme. Essa confusão do Arthur Fleck, da cabeça dele, é a confusão que nós fazemos, mas o tempo todo o filme quer desconstruir essa história de que Arthur Fleck é o Coringa. O Coringa é uma representação do Arthur Fleck perante a sociedade, mas o Coringa não existe. E isso talvez seja muito difícil, às vezes, para o fã dos quadrinhos compreender ou o fã dos quadrinhos aceitar. Compreender, ele até vai compreender, mas ele talvez não aceite que o Coringa não existe. O Coringa, nesse universo do Todd Phillips, não existe. E, claro, você assistiu o filme até o final, você viu o que aconteceu com ele. Eu acho que esse arco do Coringa, construído nos 2 filmes, é perfeito. Porque você apresentou um homem atormentado, um homem de mal com a vida, que encontrou naquele personagem uma fuga e uma possibilidade de sair dessa vida. Mas agora, no segundo filme, ele tá percebendo que essa possibilidade não pode existir mais. Ele precisa ser ele mesmo para que ele tenha uma paz de espírito. Ele precisa ser ele mesmo até para tratar da sua própria saúde mental. Na verdade, os 2 filmes são um grande tratado sobre saúde mental e como o ambiente em que você é inserido contribui e muito para isso. É um filme para nos fazer pensar onde nós estamos inseridos na nossa sociedade e como o ambiente em que a gente vive está contribuindo para a nossa saúde mental. E é muito curioso que eles tenham usado exatamente a música para dar esse alívio nessa história, para dar esse alívio para o personagem Arthur Fleck. Porque música é sim uma das grandes fugas que a gente consegue no nosso dia a dia e uma das grandes coisas que nos ajuda a passar pelo nosso dia a dia, um dia a dia tão difícil, mas um dia a dia que precisa desses momentos de respiro. A música é das coisas mais maravilhosas do universo e é sim, pelo menos quem está falando com vocês é uma pessoa que depende de música, eu não consigo viver sem música e a música é aquela minha fuga. A música é uma fuga para mim no meu dia a dia. Eu uso música pra tudo, eu ouço, eu canto e mesmo quando eu tô no meu dia a dia difícil, eu coloco uma música pra me dar aquele alento, pra tentar fazer com que eu baixe um pouco, com que eu chegue num plano aceitável, vamos dizer assim. Se pro Arthur Fleck a música serviu para colocar essa outra camada na sua personalidade, para ele entender que ele também pode fugir da sua realidade, que ele também pode encontrar um horizonte aceitável, tudo bem. Que bom que foi a música e que bom que o filme coloca a música dessa forma. Mas de novo, eu sei que o musical é um gênero que nem todo mundo vai aceitar. Não tem aceitado ao longo das últimas décadas e com certeza não vai aceitar nesse Coringa Delírio A2. Por último, eu preciso falar dos 2 personagens principais. A Arlequina da Lady Gaga, ou a Lee, como queiram, é uma personagem que de certa forma reflete isso tudo que eu tô falando dessa coisa das redes sociais. Ela se apaixona, ela gosta do Coringa, da representação, do que o Coringa representa para o mundo, para a humanidade. Ela não gosta do Arthur Fleck, ela quer que ele seja o Coringa. Assim como as pessoas que nos seguem nas redes sociais, querem que nós sejamos uma representação de nós mesmos, ainda que às vezes nós não queiramos ou ainda que às vezes a gente não consiga fazer isso o tempo todo. Mas quantas vezes você já ouviu, você é tão diferente na vida real? É isso, a Arlequina é a representação de
todos os fãs do Coringa e que vai além, que vai até o Arkham e se apaixona por ele e coloca a música dentro dele. Tanto que quando ele diz que o Coringa não existe, ela desiste dele. Ela vai embora, ela não quer mais saber dele. É como se nós nos desnudássemos em frente às câmeras, às redes sociais, por exemplo, e disséssemos: olha, aquele personagem que você está seguindo, ele não existe. Eu sou essa pessoa aqui e não há nada que você possa fazer que vá mudar quem eu sou. Mas é claro, o filme é do Joaquin Phoenix, ou Joaquin Phoenix. Eu já falei aqui que eu acho que ele brilha mais do que no primeiro filme, porque ele confere outras camadas ao personagem aqui. E cada plano, cada momento em que ele aparece é um momento interessante e você fica esperando a reação dele, reação que pode ser imprevisível, como quase todas as reações desse personagem ao longo dos dois filmes. É um personagem completamente imprevisível. Você não sabe como ele vai reagir diante daquela situação. Ah, e a risada. Eu queria falar um pouco da risada. No primeiro filme, a risada era uma fuga. Aqui, a risada assume um papel muito maior de desespero. É quase... Já existia isso no primeiro filme. Mas aqui é quase como se, quando ele está rindo, ele está vomitando alguma coisa. Ele está vomitando tudo aquilo que ele não quer mais, tudo aquilo que ele está encontrando dificuldade para digerir. Ele vomita aquilo através da risada, principalmente naqueles momentos tensos. Você pode perceber que ele dá a sua risada só nos momentos tensos, ou principalmente nos momentos mais tensos, nos momentos em que tudo ali tá chegando num ponto limite. Então, o Joaquin Phoenix, eu tenho certeza que ele já é um dos considerados para o Oscar de melhor ator de 2025, e eu tenho que dizer que eu tô muito curioso para ver, na verdade, como esse filme vai se comportar nas bilheterias e como as pessoas vão digerir esse filme, se vai ser exatamente dessa forma que eu disse no início. Eu acho que vai ser ou ame ou odeie esse filme, não tem ali um meio termo. Eu amei. Eu dou 4 estrelas para esse filme e eu acho que são tantas camadas que eu falei aqui o quê? Uma meia hora mais ou menos, e eu acho que eu não cheguei nem a 10% do que eu queria falar sobre esse filme, mas a gente vai conversando ao longo das próximas semanas. Agora, eu quero que você me conte o que você achou de Coringa Delírio A2, aliás, parênteses, que título português sensacional. Me conte através dos canais que você bem sabe quais são. Através aí do Spotify, da caixa de comentários, do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, das minhas social medias, @RodrigoJames no Instagram, no Threads ou no Blue Sky, e através do YouTube. Coloque um comentário aí no YouTube caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até a próxima.